Joana, eu quero muito que você fale sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua atuação, para a gente entender um pouco melhor a dinâmica da sua vida. Me conta. Hoje eu sou aposentada, mas eu me formei em administração, trabalhei, tive muita sorte, porque trabalhei em grandes empresas, sempre multinacionais, então profissionalmente eu alcancei muito do que eu queria na vida. Trabalhei para o Grupo Riachuelo, trabalhei para a Oi, trabalhei para a Sky e por último trabalhei para a Telefônica, né, para a Vivo, na área comercial. Trabalhei também com alpargatas, atuei em várias áreas dentro da administração e procurei me especializar sempre e ser uma profissional mais completa possível. Então, sempre trabalhei muito, assumi grandes responsabilidades, profissionalmente eu me realizei. Sim, Isso depois teve um custo, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, assim, eu acho que a gente, a origem que eu tive, uma origem muito humilde, sim, foi muito difícil, eu alcancei tudo que eu buscava, sabe? Eu tive esse sensacional. privilégio, né? Sim, E só gratidão, entendeu? Pelas coisas que eu alcancei, que eu jamais imaginei que eu alcançaria, sabe? Foi além das minhas perspectivas, né? A gente luta sempre sim. para o melhor, mas nem sempre a gente acredita que vai ter o melhor, né? E eu tive grandes e lindas experiências profissionais. Muito legal, Joana. Eu conheço a Joana veio, ela passa, né? Ela passa, a gente trabalha, eu ministro aulas para ela, né? E a gente conversa bastante. Maravilhosas. São de fato, né, Joana, funcionais, né? Uhum. Então, assim, é, eu queria que você ressaltasse um pouquinho, né, essa busca, o que te leva dentro da sua dinâmica de vida mesmo, né, a praticar essa atividade, Sim. de estar aí onde você chegou, né? Então, 10 anos atrás, eu acordei e simplesmente não ficava em pé. Fui dormir bem, quando eu acordei, eu não ficava em pé. E aí, sem entender o que estava acontecendo, fui para o hospital, exames e tal. Então, primeiro Sim, diagnóstico foram micro AVCs, e que você ia se recuperar, e tal. Então, antes de acontecer, eu sempre fiz exercícios. Então, eu surfava, eu fazia stand-up paddle, eu pedalava, eu sempre tinha uma ativa, né? vida ativa, Dentro do fazia esporte, né? musculação. Assim, sempre praticando, Sim, sim. sim, não era uma coisa assim, digamos, não era uma prioridade na minha vida, mas, por exemplo, os fins de semana eu sempre ia à praia para fazer o meu stand-up, fiz aula de surf, ainda surfei, mas não era assim, o mar é um vício, então eu Sim, fiz, eu ia todo fim de semana para a praia. A musculação é que eu variava um pouquinho, mas eu sempre dava um jeito, até porque eu viajava muito. sim. Mas onde eu estava, eu buscava sempre fazer alguma atividade, até porque a vida é estressante, então, como eu passava uma semana em cada estado do Nordeste, aqui Olha só, fica né? complicado você manter uma rotina, mas você se esforça um pouquinho, né? Claro, já, né? Como eu falo assim, quando a gente tem isso como propósito, né? Como objetivo, Sim, é muito fundamental. é fundamental, né? Né? A saúde em primeiro Talvez, lugar, né? exato, talvez, eu acho que talvez esse preparo, por menor que fosse, me ajudou Sim, a estar bem hoje. Entendeu? Eu muito legal. acredito que sim, contribuiu. Imagina se eu tivesse dado o foco devido, Com né? certeza, Poderia estar dentro disso, muito né? melhor. Sim. Joana, e fala um pouquinho, o que houve? O que aconteceu quando você, Então, você teve essa.
essa vários sensação? anos buscando uma resposta, Sim, né? Inicialmente, esse primeiro evento que aconteceu, eu consegui me recuperar rapidamente. sim, Aí foquei mais na musculação, fiz fisioterapia há um tempo, e aí fui cuidando. tá, E aí ficou tudo bem. Por um ano e meio eu estava 100%. Aí de repente acontece o segundo episódio, sim, que foi em 2017, em maio de 2017. O primeiro tinha sido em agosto de 2015. E aí, neste segundo episódio, ele veio muito mais forte e ele realmente me derrubou. Eu já não andava mais, eu comecei a perder o controle da cintura, era nas pernas, né? Assim, as pernas eu não conseguia mais ficar de manter, pé, mas eu comecei a perder o controle da cintura. sim, Então, para sentar, eu tinha que apoiar os braços, porque eu não tinha esse controle, né? E aí fui de novo em vários médicos, fui em Recife, busquei imunologistas para poder entender o que estava acontecendo, sim, porque deu o fã bastante alterado, então era alguma doença autoimune, mas qual, né? autoimune, Entre as né? milhares que existem. Então, assim, foi um trabalho árduo e longo. Eu tive que me afastar do trabalho, entrei de licença médica, e aí era quando eu estava na telefônica, né, na Sim, Vivo, e aí dali por diante eu já não consegui mais voltar. Eu já não subi escada, eu já não dirigia, e eu comecei a ficar realmente muito debilitada. olha só, Exato. Assim, uma coisa que você jamais espera, né? sim, Então, e aí foram vários anos, aí várias tentativas, minha astenia, aí trata a minha astenia, aí eu comecei a perder a visão. gente, miastenia, A minha tá? astenia graves, que é Miastenia, uma doença também neuromuscular, sim, muito degenerativo, né? e ela é muito cruel, a doença. Todas são, né? Mas a Sim, miastenia, ela consegue atingir tudo, assim, ela limita muito é, a é pessoa o que sistema tem. nervoso, né, que ele tá agindo, né? Exato. E aí, assim, a gente, né? Eu tentei fazer, fui para um médico lá do Recife, maravilhoso, Dr. Carlos Baiman. Sim, A gente iniciou o protocolo que chama Protocolo Coimbra, que fez o protocolo de Coimbra, exato, o sim, protocolo Coimbra ele trata inúmeras sim, doenças autoimunes, né? muitas doenças Eu autoimunes, né, pra ainda quem não não tinha sabe, diagnóstico, né? Eu não tinha um diagnóstico definido, porém a gente iniciou o protocolo em cima da minha astenia, né? Que era sim, até então o diagnóstico que eu tinha, e aí foi dando certo. Eu comecei o protocolo, né? São altas doses de vitamina D, além de outros suplementos e uma dieta muito rígida. E aí eu comecei a ficar bem, eu já tinha voltado a andar, já comecei a me recuperar sim, bastante, me sentir bem. E aí você acha que está curada, que é uma doce ilusão. exatamente. Então eu achei que eu estava, porque como eu não tinha diagnóstico certo, não tinha uma coisa Não certa, tinha, né, não tinha eu uma achei precisão, que eu né? estava bem, exato. E daí comecei a vacilar com a dieta. Eu não podia comer nem glúten, nem lactose, de forma alguma. Totalmente inflamatório, né? Exato. E aí eu comecei a sair, já estava namorando de novo, já Ah, estava tendo uma vida normal, e aí você sai para jantar, e aí você começa a dar uma escorregadinha na dieta aqui, uma escorregadinha na dieta ali. E aí eu entrei a doença voltou. E cada vez que ela volta mais forte. Então, aí eu voltei lá no Dr. Carlos Bach e ele disse, não, Joana, você vai ter que ir para o tratamento com imunoglobulina para sair da crise que você está agora e depois retornar para
U para o protocolo. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo de um grupo de pesquisas Sim. que existia no HU. As profissionais estão lá, mas o grupo em si de pesquisa já não existe, não é mais? E aí eu fiquei sabendo desse grupo de pesquisa. E aí eu fui lá com cara e coragem, já estava cadeirante novamente cadeirante. E aí já tinham passado 2 anos desse período que eu caí, né, assim, que eu voltei a adoecer, e nesses 2 anos foram muito difíceis, mas descobri o grupo e fui para esse grupo, e desse grupo fizeram inúmeros exames, e é um grupo multidisciplinar. Sim. São maravilhosas todas, neurologista, neuro, nossa, muitas especialidades. E a neuro, que eu falo que é meu anjo da guarda, a doutora Isabela Mota. Olha. Ela é meu anjo da guarda. Porque a importância, né, de um profissional realmente comprometido ali, e a equipe multidisciplinar, né? Que é fundamental, né? Porque você viu que você foi lá para alimentação e a gente sai da rotina, a gente quebra algumas coisas que a gente segue ali, né? E não sabe o preço, a consequência que isso vai gerar, né? Daí depois que eu encontrei a doutora Isabela Mota, que é a minha neuro, que já foi 2019 isso, ela já disse para mim, me prometeu, ela disse, eu vou voltar a fazer de pé de novo. E ela cumpriu. Giovana. Cumpriu, foi assim, aí não larguei mais dela, estou com ela até hoje. E aí a gente começou com um tratamento, e esse tratamento também foi muito difícil, porque a minha doença é extremamente rara, chama-se PIDC, a doença, é a polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante crônica. Então essa doença, ela é rara e ela não consta no rótulo SUS. Então, além de você lutar por sua vida, além de você lutar para encontrar um bom profissional, você tem que lutar na justiça pelo direito de tratamento. Fora aí, isso, né? Porque não tem um respaldo, né? Exato, não tem. Desconhece, né? As pessoas desconhecem. Né? E eu sempre busco informação, pessoas que também possuem a doença. E eu sei que aqui na Paraíba somos 5. Existem grupos, né? Na verdade. Eu criei um grupo, né? E a gente troca muita informação sobre tudo. Exato. Principalmente sobre a questão jurídica, porque como a doença não é reconhecida pela ANS, então você não tem direito a absolutamente nenhum tipo de tratamento. Olha só. São tratamentos caros, as medicações são caras e são muitas. E você tem que estar assim, bem financeiramente para conseguir manter, né? Exato, para conseguir manter. Então, só a imunoglobulina é caríssima. Eu fiz muitas vaquinhas, muitas pessoas me ajudaram. Eu tenho extremamente gratidão, assim, eu tenho uma gratidão gigante, porque no meu caminho foram muitos anjos que passaram no meu caminho, sabe? Você vê, Joana? Eu sou muito grata, eu tenho muita gratidão. Assim. Deus é muito generoso comigo, colocou as melhores pessoas no meu caminho. Sim. E aí, mas é a gratidão, né? A gratidão traz essa. Né? Então, esse caminho, eu consegui, judicialmente, a gente conseguiu assegurar através de liminar, ainda não é oficial, digamos assim, né? Mas através de liminar a gente consegue hoje receber. Consegue. E aí já fazem 2 anos, aliás, 3 anos, que eu tomo regularmente a imunoglobulina e ela não faltou mais. Assim, eu recebo
Regularmente, ali, não falta. regularmente. E aí isso me trouxe uma qualidade de vida gigante. A importância da medicação, né? De regular a medicação, de ter um profissional ali, uma pessoa que você confie mesmo e que esteja comprometida com o seu tratamento, né? É isso que muitas vezes a importância de ter um profissional comprometido, né, para poder dar essa assistência, né? Colocar em prática ali. E olha só que é um processo, né, que fez você ficar em pé. Olha a médica. Vou te deixar em pé. Então isso já é o compromisso dela contigo, né? Então isso é muito importante. Demais, nossa. E aí, assim, foram muitas, e ainda são muitas fisioterapias. Sim. Muito. A luta não deixa de existir. Não, é um trabalho contínuo. A doença né? em si, a doença em si é progressiva. Sim. Porém, ela está estabilizada. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade, coisas que eu achei que eu não ia mais conseguir. E aí fica o recado, né, que a gente nunca desiste da vida. A gente não desiste nem da vida e nem de viver, né? Eu tive a oportunidade de viajar para a Europa há pouco tempo. Foi minha primeira experiência na Europa. Eu conhecia só alguns Estados Unidos, algumas coisas. Mas a Europa foi minha primeira oportunidade e era um sonho, porque eu amo. Era um sonho, Joana? Era um sonho. Mais um realizado. Mais um. E foi assim, maravilhoso. Passei 20 dias, andei muito. Eu me preparei, também vou agradecer ao meu personal, ao Cristiano Silveira, que foi quem me preparou. Ajudou muito, né? Foram 4 meses a gente fazendo musculação, para me preparar para poder viajar. Olha a importância, né? Exato. E aí deu tudo certo. Quando eu volto da viagem, o Cristiano tem se mudado para Florianópolis, está lá muito feliz e eu desejo que ele continue sendo esse profissional fantástico que ele é. E aí uma amiga me apresenta a essa maravilhosa profissional. Olha, e você tem feito a diferença na minha vida também. Olá, gente. Eu não aguento. Mas tem coisas que eu também não achava que eu fosse fazer. Sim. Alguns exercícios que eu não tivesse a capacidade de fazer, porque eu ainda tenho algumas limitações, né? Não dá para seguir o ritmo das outras alunas, mas em conseguir executar as coisas que você Exatamente. nos ensina, né? Principalmente a questão da respiração, a questão da postura, a questão de mexer com esses músculos que ficaram muito tempo parados. Mas eu acredito em você, Joana. Eu sei que você pode mais. Eu sei que você pode mais. Então, assim, a intenção é essa, né? É ir lá dentro. Quanto mais profundo a gente vai, quanto mais comprometimento a gente tem, a gente consegue extrair o melhor, né? E é tão fundamental essa percepção, essa consciência mesmo, né? Do corpo. Eu acho que quanto mais consciência a gente tem, né, do corpo, né, geral, mais benefícios a gente tem. E outra coisa muito importante, eu acho que a gente precisa ressaltar, né? As dificuldades, né, Joana? Olha só, cadeira de rodas, né? Então, a limitação em si, porque é uma limitação. A limitação não impediu nada. A limitação, ela pode ser momentânea, né? Ali, eu estava em cadeira de rodas momentaneamente. A minha vida segue da mesma forma ali, com adaptações, né? A gente adapta, claro, mas a certeza de que eu não estou olhando para a cadeira de rodas, para o que eu não tenho, eu estou olhando para o que eu posso fazer de melhor, né? Para o que eu posso ter a mais, para o que eu busco. Então, por isso, eu tenho certeza, Joana, absoluta, que hoje você está em pé porque você não olhou para a cadeira de rodas. Você estava olhando... Eu não aceitei. Você estava olhando em levantar e você não aceitou a cadeira de rodas. Ou então... Porque assim, eu tinha que lutar, né? Tinha minha mãe, já muito idosa, eu tinha um irmão,
passei pela perda dos dois, que para mim assim, foi um baque imenso, né? Até hoje mexe com Sim, o meu emocional, você ter a sua base familiar e de repente você perdeu isso, perde. é E o muito luto, né? O difícil. luto junto. Exato, é difícil. Só que a minha mãe me ensinou a ser forte. Minha mãe me Olha lá. ensinou a ser uma mulher muito forte, a não desistir. E Sim, aí eu segui os ensinamentos dela, né? Então, estou sempre orando, pedindo para que eles estejam bem, estejam em paz. sim. Não estava pronta para perdê-los, A gente nunca tá mas pronto para as coisas, né, então, Joana? ninguém está pronto, né? Não Para tá, perder quem ama. não tá pronto. Mas, assim, é como eu falei, assim, a gente não desiste de viver. Né? Eu acho que cada um de nós tem uma missão na vida, eu acredito nisso. E eu procuro fazer o melhor para quem me circula, para quem está perto de mim. Exatamente. Né? Doar meu tempo, Sim. não só para mim, eu sou bastante egoísta nesse sentido, sabe? Assim, eu me cuido muito. Mas eu também busco cuidar quem eu amo, sabe? A gente dá o melhor de nós pro próximo. É, porque você tem o melhor, né, Joana, dentro de você. Todos Então eu nós acho, temos. é isso, eu falo, a gente precisa explorar o que é de melhor, Sim. sabe? E o fato de ter né, uma doença, um diagnóstico, o que quer que seja, ele não limita e ele faz com que a gente esteja aqui para falar sobre ele. Porque falar sobre ele, né, eu acho que abre as portas de pensamentos, de relações. As pessoas estão num automático, né, numa coisa tão superficial, que quando a gente fala, não, olha aqui o que aconteceu comigo, você também pode. Eu acredito nisso, sabe? A resiliência, a resiliência, né? E assim, hoje eu acho que a gente tem tão fácil, né? Buscar ajuda mesmo, ajuda profissional. Ah, mas não sei, eu não tenho um convênio médico, eu não tenho uma assistência XY. Hoje em dia a gente tem essa interação com a internet, com rede social, tudo. A gente tem essa entrega em muitos lugares, né? Às vezes instituições religiosas, tem ali alguém que possa te auxiliar. Então, a gente precisa buscar, também, né? Tem sido meu validador, assim, embora, claro, que em momentos difíceis a gente fraqueja. Claro, ser humano, né? Mas eu acho que sem Deus ninguém está indo longe, não. Não vai. Não vai. Independente da religião, assim, eu acho que sem uma crença em algo que seja maior do que tudo, Sim, na força, né? eu acho que isso ajuda a fortalecer, Muito. né, a todos nós. Muito, porque vai ter, né? O sofrimento ele faz parte da vida. Faz parte. Só que como você passa por ele, né? Como a gente passa por ele. Eu acho muito interessante, Joana, eu já sou suspeita em falar, né? A gente aprofunda cada vez mais essa relação com o Pilates. Quando a gente fala que o Pilates é como a vida, e é verdade, né? A gente passa por movimentos pequenos, sutis, e a gente chega num lugar ali que a gente nem acredita muitas vezes. Nossa, virei de ponta cabeça, sem às vezes, como, né? Mas é um processo. É fácil o processo? Não, não é. É um aprendizado, é treino, é prática, é perseverança para a gente chegar ali. Então, eu atribuo muito isso a cada aula. Intuitivamente, eu olho para um aluno, para um paciente e falo, vocês estão passando pelo mesmo processo. Associa isso com a vida de vocês. Né? Muitas vezes a gente associa com a nossa vida. Então, a gente consegue deixar fluir. É muito bom para perceber, porque traduz a consciência, traz a consciência, né? A questão da respiração. A respiração. A acalmar, né? Sim, os princípios, eles são fantásticos, eles são fundamentais, os princípios. Se a gente não aplica, a gente não tem essa força que o Pilates traz, a gente não tem essa conexão que o Pilates traz. Acho que o né? Pilates,
acho que não, ele tem sido um divisor de águas para mim. Eu acho que o meu preparo até aqui Sim, foi muito para chegar legal. no Pilates. E aí me manter, evoluir cada vez mais. Maravilhoso. Estou amando as aulas. A Maravilhoso. professora é maravilhosa. Olha lá, A Joana. fantástica, eu descobrindo, ela é maravilhosa. Ô, Ela Joana, mas consegue entender aonde está ali, ela consegue analisar onde está travado em cada aluna e aí consegue atuar, consegue motivar. eu acho que a sensibilidade, né, Joana? A sensibilidade, a empatia e a empatia. A gente fala como um clichê, mas a empatia, né? Se colocar em estado, a pessoa, estou sentindo dor, o que eu posso fazer? Se eu tenho ferramenta, se eu posso, eu vou tentar. A gente vai tentar amenizar isso de alguma maneira, né? E eu acho que tem essa coisa do amor também, né? É uma coisa tão preciosa. Eu acho que essa interação do Pilates é uma coisa para mim também intuitiva, espiritual, tudo conectado. E eu acho que a gente consegue aplicar de uma forma, né, onde a gente vê isso. Isso traduz muito amor. Eu acho que é uma forma mesmo de mostrar que a gente ama fazer e o que ele traz como resposta, né? A resposta dele é muito importante. Eu acho muito bom. Joana, olha, sensacional. Sensacional. Eu tenho certeza que, olha, isso foi assim um ensinamento imenso, né? Um super aprendizado para todo mundo, para conseguir realmente olhar de uma outra forma para as coisas, né? Um outro olhar, um olhar mais. Eu permito me olhar. Eu permito me olhar. E a gente pode sim, a gente pode realizar todos os sonhos. Nem se desesperar com as dificuldades. Sem desespero. Elas vão vir. Vem. É lutar. Exato. Mas é você resistir, né? Seguir em frente. Sempre. Ai, Joana, lindo! Maravilhoso, maravilhoso. Gente, ó, não tem nem o que dizer. Joana vai falar mais sobre, né? A gente coloca alguns esclarecimentos depois, falando realmente algo mais informativo, referente, né? Sim, Olá. E aí a gente deixa o contato. Tá bom? Um abraço a todos, foi um prazer. Gratidão de novo.